O meu nome é Telma, tenho 34 anos e vivo em Olhão, no Algarve, em Portugal. Os meus primeiros sintomas começaram em 2013, quando a minha filha Inês nasceu. Passado 48 horas dela ter nascido, foi quando eu comecei a ficar paralisada da cintura para baixo. Tive assim durante 2 meses. Eu e o meu marido estávamos sozinhos, longe da família e com um ser pequenino para tomar conta e eu sem conseguir mexer-me, sem conseguir tomar conta dela. Eu fui a ter com o ginecologista e com o ortopedista e eles disseram que era do parto e que estava tudo ok, tudo normal. Como passado 2 meses eu voltei a andar, eu pensei, se calhar os médicos estão certos e se calhar foi do parto e se calhar está tudo ok. Passado 1 ano, eu levantei-me com esta perna dormente, tinha muita fadiga, também me doía a cabeça e dores nas costas. O meu médico de família, inicialmente, ele pensou que fosse algo por causa do parto. E ele mandou-me fazer exames só nesta parte da região da lombar e os resultados da ressonância magnética estavam perfeitos, não tinha nada. Eu senti que não estava a ter um diagnóstico correto. E o meu maior medo era estar a ficar paralisada. Passado alguns meses, estava a pegar numa travessa, juntamente com o meu marido. Eu estava-me a queimar e eu não estava a perceber. E foi aí que ele me disse, estás a perceber? Estás-te a queimar, não sentes? E eu, não. Foi quando fui outra vez ao médico. Eu larguei o trabalho porque os sintomas agravaram-se cada vez mais e eu tinha a minha mão toda dormente, doía-me muito o pulso e não tinha força na mão. Os meus colegas, alguns pensavam que eu estava com uma depressão pós-parto. Eu sabia que alguma coisa não estava bem, mas eu não queria procurar. Tinha medo. Medo porque tinha uma filha pequena e medo porque eu era muito nova para ter algum problema. E sou nova demais para ter algum problema. Na altura, o meu médico de família, por causa de tudo o que estava para trás, começou a fazer outro tipo de exames. Primeiro, tentou despistar se era alguma coisa aqui a nível dos tendões, mas ao mesmo tempo mandou-me logo fazer ressonância magnética à cervical. Quando eu recebi a ressonância magnética da cervical, eu abri e estava indicado que eu tinha que fazer uma ressonância de urgência à cabeça. Eu vi nos exames que havia lá as siglas MS e fui ver o que era e vi que era esclerose múltipla. Quando eu estava no fisioterapeuta, eu perguntei-lhe diretamente a ele se eu tinha esclerose múltipla. E ele baixou a cabeça e disse-me que tens que ir ao teu médico. Eu percebi que ele me estava a dizer que sim, que era, e eu senti que o mundo parou. Senti que caiu tudo. Eu não sabia nada sobre a esclerose múltipla. Eu estava a ver o meu futuro como numa cadeira de rodas e a morrer rapidamente e a deixar a minha filha. Quando eu pedi ajuda à minha amiga Dilma, eu estava completamente desesperada, a chorar e aos gritos. E ela olhou para mim e disse-me: estás a chorar porquê? O mundo não acaba, mesmo que tu morras. Eu não sei se fiquei em choque por saber que tinha a doença ou se estava em choque por ouvir o que ela me estava a dizer. Mas ao mesmo tempo eu sabia que ela tinha razão. Eu depois fui ao meu médico de família e ele esclareceu-me o que era a esclerose múltipla. Disse-me que podia ter qualidade de vida e que havia muitos tratamentos e que ia passar a ser tratada com um neurologista específico. Um médico de família pediu-me desculpas. Passaram-se 2 anos até ter o diagnóstico. O meu primeiro tratamento foram injeções e sentia muitas dores dos efeitos secundários. Senti-me sempre muito mal.
Houve uma vez que eu fui com a minha filha à farmácia e ela apontou para uma cadeira de rodas e disse-me: Mãe, vens comprar a tua cadeira de rodas? Foi um momento muito difícil para mim. Peço desculpa. Foi um momento muito difícil para mim na altura, porque foi quando eu percebi que a minha filha, com 2 anos, já tinha noção de que alguma coisa se passava com a mãe e que não era bom. Quando a minha filha me disse aquelas palavras, eu percebi que eu sou o exemplo dela e eu vou ter que lhe ensinar a ser uma mulher. E eu só tinha 2 opções. Ou a ensinava a lutar pela vida, ou a ensinava a desistir da vida. E eu fui à consulta com a neurologista, ela percebeu que aquele tratamento não era o mais indicado para mim, quebrou o protocolo hospitalar e mudou-me o tratamento. E o novo tratamento, os efeitos secundários foram muito menores. Eu passei a ter cuidado com a minha alimentação, perdi peso, a ter cuidado com a minha saúde, ir ao ginásio e, para ser sincera, eu nunca pensei que eu conseguisse estar tão bem como estou hoje. Eu sou uma outra Telma. Eu tinha uma Telma antes e sou uma Telma agora, nova, mais ativa, mais positiva, mais feliz, e percebi que aquilo era o meu tratamento. Se você precisar de ajuda para exigir mais, faça o download de informação aqui em baixo.